Quero agradecer a vereadora Larissa Camargo por ter, lá de São Carlos, vereadora negra, recém-eleita, recém não, já faz um ano, né? Uma salva de palmas para a vereadora que estabeleceu o contato com o Estado dessa realidade. Eu vi aqui que a nossa outra vereadora aqui presente, Najara Costa, cadê a Najara? A professora Najara está aqui, vai estar à tarde com a gente numa mesa. Najara também, mulher negra, ativista, eleita vereadora de Campo. Eu vou convidar aqui o senhor Robson Ferreira. Está aqui? O senhor Robson Ferreira é coordenador de políticas para a população negra da Secretaria da Justiça. O senhor Robson tem uma belíssima missão, agora nos próximos 3 meses, que é a organização da conferência, da 5ª Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que está agendada para ocorrer aqui no Memorial da América Latina, do outro lado, nos espaços que nós temos no Memorial, em julho. Senhor Robson, prazer tê-lo aqui. Obrigado, Beto, pelo convite. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos. É uma alegria poder participar desse evento, encontrar grandes amigos e amigas. É um momento de bastante construção na política pública. O Beto trouxe a questão da conferência. Eu vim aqui justamente para poder falar um pouquinho da conferência. A 5ª Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Estado de São Paulo. Estou como coordenador de políticas públicas para a população negra, junto à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado, e que tem por atribuição conduzir, organizar, estruturar a conferência aqui em São Paulo. E o Beto me deu uma missão, a gente já vinha conversando bastante a esse respeito, que é fazer um convite para as universidades, um convite para os NEABs, para que eles possam participar da conferência de forma efetiva, real, concreta, e principalmente nos ajudando na construção da metodologia da conferência. Então, quando nos veio esse pensamento, na verdade, seria uma perspectiva de agregar e trazer a juventude, né, que tem escrito, que tem produzido, que tem pensado em política pública, né, mas que está espalhada. Né? Nós temos uma Secretaria de Estado, que é a Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia, que as universidades estão vinculadas, Unesp, Unicamp e outras instituições, para que a gente pudesse justamente trazer a juventude negra que está escrevendo, que está pensando, para esse lugar de produção. Porque a ideia primeira, e isso aconteceu em outras conferências, era a contratação de pessoas para fazer a metodologia, para fazer a sistematização das propostas. Isso, como exemplo, nós tivemos em São Paulo agora, é um problema gritante, porque são pessoas que não têm qualquer conhecimento com relação à temática étnico-racial, pessoas brancas que acabam escrevendo daquilo que elas entendem que é pouco ou quase nada, e quando você vai para o debate final na plenária, aquilo que foi discutido nos grupos de trabalho não reflete no texto final que está sendo entregue. Então, quer dizer, como a gente pode fazer uma construção nova, moderna, adequada, inovadora, trazendo os núcleos de estudos? E mais do que isso, né, para que os núcleos possam também fazer essa provocação. Ou seja, o que eu tenho no meu município, o que eu tenho na minha região, que eu preciso pensar, que eu preciso ampliar em matéria de política pública, de educação antirracista, de empreendedorismo, a perspectiva das mulheres, as comunidades LGBT, as comunidades quilombolas. Então, é essa estrutura que está dentro da academia, que está borbulhando, que está saindo de lá pensamentos, textos, enfim, projetos, propostas, para dentro daquilo da política pública real. Não é? Porque a ideia é que a gente tenha, através das conferências, nós vamos ter 23 regionais até o dia 21 de junho, teremos 23 regionais para o estado de São Paulo, alguns já começaram. Hoje nós temos Osasco, Guarulhos acontecendo, ontem eu participei de Jundiaí, e teremos as 23 sendo realizadas até o dia 24 de julho. E a nossa conferência vai ser entre
nos dias 25 e 27 de julho, aqui no Memorial da América Latina. E a ideia é que nós tenhamos aí 622 pessoas delegadas, 20 dessas 23 regionais, e serão tirados 97 delegados para compor a delegação que irá para a etapa nacional. Mas eu não consigo ver uma conferência de promoção da igualdade racial longe dos núcleos de pesquisa e estudos afro-brasileiros que estão aí espalhados no estado de São Paulo. Então, aqui eu venho, em nome da Secretaria da Justiça e Cidadania, em nome da Coordenadoria de Cursos para a População Negra, fazer esse convite. E eu quero que fique registrado, Beto, esse convite. Depois a gente manda ofício, manda carta, manda e-mail, manda zap, para que a gente realmente possa sair daqui desse evento de hoje, já com essa sintonia, esse convite, né? Eu chamo de convite, mas na verdade seria uma convocação, né? Porque a luta é nossa, a gente está aí no fronte e a gente tem que produzir essa política pública. Essa política pública não pode sair do gabinete. Ela não pode ser uma política pública pensada ali dentro do gabinete, numa estrutura gelada, sem ter esse contato que nós temos oportunamente com as perspectivas étnico-raciais, o combate ao racismo, a amplificação das vagas. Né? Tem municípios, por exemplo, rapidamente, só para pontuar, eu entrei na Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo em maio de 2022, completo agora 2 anos lá, e fiz a minha primeira viagem, foi para uma cidade de Tupã. E chego na cidade de Tupã, isso não vai registrar. Oi? Acho que tá agora. E aí, aquela coisa de gabinete, me recebeu muito bem, e depois nós fomos almoçar. E aí a gente faz a seguinte pergunta: que negócio é esse de cota? Que papo é esse de cota? Por que a gente tem que ter cota? Por que tem que ter ações afirmativas? Aí a gente tem que sempre explicar a mesma coisa, né? Porque parece que eles não querem entender. E aí tudo bem, fez aquele debate todo, aquelas explicações necessárias, né? Até mesmo uma pesquisa de letramento racial, beleza, né? E aí volto para São Paulo, esse mesmo prefeito institui no município de Tupã 10% de cotas nos serviços públicos, nos concursos, né, de serviço público. Então, 10% é pouco? É pouco, mas não tinha nada. E eu lembro de uma conversa com o professor Juarez, ele falou assim: é isso aí, é de passo em passo, né, a gente vai amplificando, a gente vai modernizando e a gente vai conscientizando. Então, acho que esse é o nosso papel. E sozinho ninguém faz nada, e é por isso que eu vim aqui, o Beto fez o convite. O Beto está na comissão organizadora também, é responsável pela organização, ele, Juliano, enfim, outras lideranças negras, mas a importância da participação da juventude, dos professores e professoras negras que estão construindo, que estão escrevendo, é fundamental para que a gente possa entregar ao Estado de São Paulo propostas reais, concretas e execuíveis, né, para cada município, para cada regional. Então, eu quero agradecer a oportunidade e fica aqui mais uma vez o nosso convite. Tem desafios, parabéns pela responsabilidade, é grande, né? A nossa preocupação é que a conferência aconteça da melhor forma possível, eu acho que tem se esforçado para isso. Eu acredito aqui, pelo menos eu vou propor, já vou propor aqui agora, que os núcleos aqui, esse fórum, monte uma carta para os conferencistas da próxima quinta conferência, com algumas indicações e recomendações que os núcleos têm, alguns 3, 4, 5 pontos, seguindo a lógica da metodologia da conferência, mas a nossa preocupação, onde a gente vai pegar bastante aí com vocês, é a aplicação, a aplicabilidade da política pública, que se transforme num plano, de fato, de promoção da igualdade racial, que a gente minimamente consiga avançar alguns degraus, como você tem se esforçado para avançar, tá bom? Bom, Beto, obrigado. Eu acho que é bem isso mesmo. A gente só queria trazer uma informação. Oi? O Beto trouxe a questão do plano estadual de promoção da igualdade racial, né? É até bom a gente falar um pouquinho dele. Quando a gente chega na Secretaria da Justiça, a gente encontra esse plano estadual meio que estacionado. Não é? Então, nós criamos uma comissão, um grupo de trabalho, para que a gente pudesse finalizar o plano estadual de promoção da igualdade racial. Esse plano foi finalizado. Nós percorremos as 15 secretarias de estados que estão dentro do plano estadual, justamente para a gente entender o que
cada secretaria já estava desenvolvendo matéria de política pública para a comunidade negra, para os povos quilombolas, para os comunidades quilombolas, para os povos ciganos, para os povos originários, e fizemos essa compilação de todas essas informações e colocamos isso dentro do plano estadual. O plano hoje está na Casa Civil, aguardando a publicação do decreto. E esse é o momento da conferência. O Beto faz uma provocação bastante importante, porque é possível que a gente revisite esse texto que está lá para ser publicado. Então, mais uma vez, as provocações serão muito bem-vindas, mas eu quero que essas provocações também sejam feitas durante a conferência. E aqui fica mais uma vez, vou dizer, não é súplica, né? Mas o meu convite formal para que os grupos possam participar. Esse momento será um momento histórico na construção da política pública estadual, municipal e nacional. Né? Nós estamos aí quase 8 anos sem conferência. São 8 anos sem conferência. E essa conferência ela vem sendo adiada desde 2021. Era para você em 2022, não foi? Pandemia, 2023, 2024. Era para acontecer agora em julho de 2025. Não foi possível e eles prorrogaram para setembro. Então a gente acredita que dessa vez vai. Né? Então, como o Beto disse, a gente está aí nessa força-tarefa para a realização da conferência e contamos com os grupos. Tá? Então, obrigado e vamos que vamos. O senhor está me acompanhando. Eu vou passar aqui. Deixa eu só informar para aqui. Tamise está aqui, cadê? Tamise Ribeiro, filha da doutora Teresina, recebe homenagem aqui no Alto Corpo. Obrigado, Tamise. Estou atrasado. O Adilson, da Associação Brasileira de Pesquisadores, está aqui, o Adilson. O Adilson. Uma das principais falas aqui hoje é que senador, estou te chamando agora, você vai falar aqui à tarde e tal. O Adilson veio de Ouro Preto para cá, para participar aqui do encontro, tá? Ele é da Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros e ele é o responsável ele e um conjunto de parceiros, pesquisadores e pesquisadoras, na construção da agenda dos núcleos afro-brasileiros pelo Brasil. E está aqui, que eu vi agora, só para a gente aproveitar já encerrando essa parte, eu vi que chegou agora o deputado federal Orlando Silva, já chamou o deputado federal Orlando Silva para uma saudação. Você quer fazer agora ou você quer esperar isso? Vem cá, deputado. Deputado federal Orlando Silva. Bom dia. Falei que estou sempre pronto, mas agora. Bom dia, quero dizer, agradecer a Alessi, né, primeiro pela oportunidade. Agradecer a Alessi pela oportunidade de participar desse momento. O grupo está promovendo aqui a tradição da FESP, né, que é um grupo antirracista super importante. E dizer que eu estou muito feliz de poder estar num espaço em que nós refletimos não apenas sobre luta antirracista, mas estamos na fase de falar sobre pesquisadores negros, investigadores negros. Eu sou de um tempo na universidade, e isso até vai denunciar a minha idade, né? Mas a gente olhava as estatísticas e a gente era 1% dos que estavam na universidade. Eu nasci na Bahia, e entrei na universidade na Bahia. E na Bahia também nós éramos um pedaço muito pequeno. Talvez lá fôssemos 2%, mas não era muito diferente. Então eu sou de uma geração que era difícil a turma da periferia, Povo Preto, chegar na universidade, né? Eu lembro do primeiro Seminário Nacional de Universitários Negros que a União Nacional de Estudantes fez, que foi aqui em Campinas, me parece, e era um momento de luta assim, para a gente ver quais são os caminhos, o debate sobre cotas, toda essa discussão que permitiu a Universidade Beto ser um pouco pintada de preto, né? Eu falo um pouco porque é diferente do que era nos anos 80, mas ainda é muito insuficiente. A realidade é essa. E o fato é que a gente conseguiu um pouco entrar na universidade, muito na universidade particular ainda, né? A gente precisava avançar mais na universidade pública, porque a gente sabe qual é o papel que tem a universidade pública na produção de pensamento, no
Brasil, mas de todo modo foi muito importante para nós termos essa fase de entrar na universidade, e para mim é muito importante a gente viver essa nova fase de ter um crescimento da presença de pesquisadores negros, discutindo, refletindo e construindo pensamento crítico contra o racismo, discutindo e ocupando espaços outros de pesquisa em todas as áreas, porque nos importa estar em todas as áreas. Isso também é a formação dos nossos próprios intelectuais. Chega da gente imaginar, celebrar Milton Santos, que aliás fará 100 anos, né, do seu nascimento, e é uma referência muito forte para nós. Muito importante celebrar Lélia Gonzalez, celebrar Kabengele Mutombo, celebrar os nossos nomes, mas é importante nós generalizarmos a nossa presença inteira na universidade e termos capacidade dos nossos próprios intelectuais serem uma presença espalhada no Brasil inteiro, para que a gente possa se reencontrar com a África, para que a gente possa se reencontrar e encontrar a produção científica em todos os campos da vida. Então eu só quero dizer muito obrigado. Muito obrigado aos pesquisadores intelectuais que ajudam a construir a Universidade Brasileira e a expor a capacidade e a potência do povo preto. Muito obrigado àqueles que lutaram até aqui para a formação dos núcleos de combate ao racismo, e dizer que quem veio de trás sabe que vocês estão inspirando até hoje. Nesse momento, meninos e meninas da PUC de São Paulo estão ocupando a universidade numa luta no enfrentamento de denúncia do racismo. Muito obrigado. Muito obrigado, Beto, a você, a todo o time da deputada Alessi Brandão, pela sensibilidade, pela inspiração, pela força e pela oportunidade de permitir esse encontro. Sei que aqui vai produzir muita coisa boa e daqui vai espalhar brilho para que a gente siga juntos na luta, tá bom? Valeu! Ricardo, só para aproveitar, você sabe que, eu sei que no final do ano vai vir, os núcleos precisam também de um fortalecimento do ponto de vista de indicação de emenda parlamentar. Então, assim, é importante a gente vai fazer uma força-tarefa esse ano para ir a Brasília e o senhor nos orientar com quem devemos falar para pedir um cadinho para a gente conseguir um projeto mais elaborado dessa rede que nós estamos construindo. O ano que vem nós já vamos propor, o ano que vem nós vamos realizar esse encontro ampliado nesse mesmo período. Esse encontro foi realizado, está sendo realizado com recursos de emenda parlamentar da deputada Alessi, aqui para a Fundação Memorial da América Latina. O ano que vem nós vamos buscar recursos para isso, mas também recursos para os núcleos de pesquisa, e a gente vê como é que consegue construir isso. Por exemplo, aqui tem a UFSCar, né, mas tem a Unesp, a própria FESP. Então, ser um espaço de acolhedor, mas que as emendas, que é uma coisa que o professor Juarez nos ensinou, ela tem que ter essa indicação, a flecha apontada assim, no coração não, flecha apontada no coração dos núcleos não, mas apontada no alvo, que os núcleos estão direcionando. Uma expressão no coração dos deputados até podia ajudar. Eu podia aproveitar então, porque eu vivi uma experiência com a Unifesp, que a gente ajudou a financiar uma pesquisa sobre saúde da mulher negra. Uma coisa bem bacana, até impulsionada na verdade. Mas já que o Beto me provocou, eu queria fazer uma contraproposta. Que aqui no final, vocês podem definir, certo? Mas eu queria propor o seguinte: se a gente organizar R$1 milhão e colocar dirigido para financiar o que nós decidimos aqui, e de preferência, se a gente conseguisse também estruturar aqui uma forma de fazer uma espécie de seleção de projetos. Se pudéssemos ter, sei lá, um edital, algo que a gente imagine que seja a melhor forma de fazer a aplicação desses R$1 milhão. A gente pode brigar para ter mais, certo? Mas se já parte de R$1 milhão, professor Juarez, já é um passo que a gente está dando para construir alguma coisa. Então, eu já queria me comprometer publicamente com vocês de cravar nosso orçamento de 26, né, que a gente volta o orçamento no ano, por outro ano. Cravar nosso orçamento de 26 com R$1 milhão para financiar os núcleos de pesquisas em que a gente pensar e produzir aqui nesse debate. Pode ser? Tá feito? Valeu, galera. Agora vai pensar, quem não chora não rola, né? Opa, você gosta de assim, né? Já chega a mente e vai pro gol, mano. Boa! Ó, vamos sair com isso resolvido hoje. Alice, você assume. Oi, Deixa eu apresentar a Alice. Alice Hudson. A Alice é a nossa dirigente, é a dirigente do Núcleo Antirracismo da FESP, Virgínia Leone Picudo.
ela foi a dirigente do centro acadêmico, sai do centro acadêmico da Sócio para ser a nossa dirigente, a nossa principal referência do núcleo Virgínia Leone Bicuda. Então, peço uma salva de palmas para nós. Bom dia, gente. Muito feliz de estar aqui hoje, de ver o que a gente conseguiu fazer, né, no coletivo, aqui no núcleo, junto com os NEABs, com o NUP. Então, a gente está muito feliz de receber vocês. Bom, sem mais delongas, vamos dar início, né, às mesas. A gente também tem muita gente que a gente veio para ouvir, né, que a gente quer ouvir. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Vai ser um dia muito bonito, assim. Então, tem café ali no cantinho, água, banheiro, quem precisar levantar para, né, dar uma parecida. Estamos aí, mas vai rolar um almoço, enfim, tem uma programação longa o dia inteiro. Mas vamos lá. Bom, então eu vou apresentar agora a nossa mediadora dessa primeira mesa, né, que é o papel dos ativistas negros e negras na academia e sua importância no combate ao racismo estrutural. A mediação vai ser feita pela nossa parceira do núcleo, a professora Luciana Pena Morgado. Ela é socióloga formada pela FESP, ou seja, nossa companheira também. É hoje professora na casa. Ela é mestre em ciências pela USP e doutora em ciência pela USP também. Bem-vinda, Lu. Muito obrigada pelo convite e estou muito honrada de mediar a mesa. Incrível, com duas referências muito importantes para nós. Estudamos a questão étnico-racial, as pessoas negras também, né? Pessoas que abriram portas importantes. E gostaria de chamá-los para a mesa, então, a professora doutora Silva Bento. Professor Dr. Juarez também, por favor. Essa primeira mesa, o tema dessa mesa, né, é o papel dos ativistas negros e negras na academia e sua importância no combate ao racismo estrutural. Então, nós temos aqui a professora Cida Bento, que é doutora em psicologia, conselheira e uma das fundadoras do CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, uma instituição muito importante para nós de pesquisa, eleita pela revista britânica The Economist, uma das pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade. E também complemente a apresentação, se for o caso, professora, e o professor Juarez, que é jornalista, diretor da Faculdade de Artes, Arquitetura, Comunicação e Design da Universidade Estadual Paulista, Unesp Bauru. Também complemente, por gentileza, se você quiser a sua biografias incríveis. E a gente, para abrir a mesa, então, eu vou falar para o professor Juarez iniciar a sua fala. A gente tem 30 minutos para cada. E após a exposição dos professores, a gente vai abrir também para debates. Então, vão anotando aí perguntas, comentários, provocações. A gente vai ter esse momento também. Vai lá falar, pessoal. Bem, bom dia a todas e todos. Né? Eu acho que 2 pontos importantes na nossa biografia é que nós somos irmãos santos. Irmãos do Cadorixá, nos conhecemos há muito tempo. E que eu sou corintiano, também faltou aí. Eu sou do Ogum, também é importante. Bom, pessoal, bom dia. Nossa ideia é fazer uma apresentação de uma experiência que nós estamos fazendo, de uma associação que nós pesquisa e um outro
na UF de São Carlos, passando a discussão sobre financiamento de projetos de pesquisa da Universidade Pública. O que nos chamou a atenção, com a apresentação dos dados do CNPq e FAPESP, é uma queda acentuada do financiamento de pesquisa nas ciências humanas e uma queda acentuada na pesquisa sobre relações étnicas raciais. E uma outra questão importante é que a gente volta ao memorial 30 anos depois e temos organizado aqui a primeira conferência latino-americana dos povos negros da América e do Caribe, em 1995. Foi um encontro extremamente importante, porque a gente construiu uma pauta de enfrentamento ao que nós discutimos na época, a questão do aniquilamento racial na América Latina. Foi um debate muito legal que a gente retomou agora. O encontro foi em homenagem a um encontro ocorrido 13 anos antes na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1982, que foi a terceira conferência das Américas, das Culturas Negras das Américas, coordenada pelo Abdias do Nascimento. A quarta conferência seria em Granada, mas Granada foi invadida pelos Estados Unidos. O promotor da proposta, Maurício Bischoff, foi assassinado e essa conferência não aconteceu. Então, 30 anos atrás, nós tentamos recuperar essa atividade, em 95, trouxemos o Abdias e fizemos, acho que, um encontro muito legal. E depois fomos para a marcha em Brasília, e lá eu tenho uma foto histórica com o Orlando. Ele era jovem na época, então tem a foto lá dele. Depois eu faço. Bom, feitas essas rápidas observações, eu queria chamar a atenção o seguinte, duas questões importantes. O que nós vamos apresentar para vocês é uma ideia que nós estamos colocando em curso, que me parece muito legal. Nós temos o levantamento de todos os trabalhos e pesquisas que nos pareciam relevantes sobre a questão racial, primeiro na nossa universidade e depois em algumas instituições, como por exemplo a Universidade de São Paulo. O que nós observamos? Que toda a pauta de pesquisa está pautada pelo movimento social de negros. Não há nenhuma pesquisa realizada nos últimos anos que tenha sido uma pesquisa que tenha pautado algo fora do que o movimento social de negros pautou. Não tem nenhuma pesquisa. O que é muito importante, que vai na linha que a Ariana falou, o movimento negro educador, extremamente importante. E uma segunda questão que nos pareceu legal, o que a gente poderia fazer a partir de toda essa temática? E entender a questão do aniquilamento, e aqui é fundamental. A Cida também deve se recordar na campanha que nós fizemos no início dos anos 90, no Mar de Nossas Crianças. A campanha tinha por objetivo fazer a denúncia de grupos de matadores articulados em determinados alguns territórios que promovia a morte de jovens negros. Você lembra, né, o levantamento feito na época, que 300 jovens mortos naquele período, etc. Tal. Abriu-se comissão parlamentar de inquérito no município de São Paulo a partir do mandato do Vital Nolasco, no estado de São Paulo a partir do mandato do Jamil Murad, em âmbito nacional a partir do mandato da Benedita Silva. E os dados foram assustadores, os dados de morte de crianças pretas e pardas assustadores. Mas naquele período nós chegamos a 300 e poucos. Entretanto, esse fenômeno identificado por nós, ele não cessou. Não cessou. Se você pega os dados do Atlas da Violência do ano passado, você tem mais de 30 mil jovens negros assassinados. Então, o que nos chamou a atenção? A despeito do nosso avanço na proposta de políticas públicas, nós não conseguimos frear o aniquilamento. Nós não freamos o aniquilamento. Para nós, essa é a questão mais importante. Não tem pauta mais importante, na nossa opinião, para os pesquisadores negros, do que fazer um diagnóstico dessa situação. É o fato mais assustador que nós temos na realidade política social brasileira. O ano passado, no encontro feito na casa da Rosiane Borges, ela deve estar aqui, o ano passado aqui hoje, em que ela convidou a Tilly Bang, que a gente apresentou dados assim, um pesquisador que discute, né, políticas ficou assustado. Então, nossa ideia é pensar perspectivas de estudar a anatomia do aniquilamento em todas as áreas. Na economia, na política, na organização social. É o que eu pretendo me dedicar nos próximos 10 anos, antes da minha aposentadoria. É o foco na discussão sobre o aniquilamento racial, sobre todos os aspectos e mecanismos colocados à disposição. É assim que nós nos propusemos a discutir com a professora Débora Jacob.
montamos um modelo de fazer os pós-doutorados nas instituições. Por que isso? Nós não temos propriamente uma massa crítica nas nossas instituições de discussão de ponta sobre a questão racial, por várias razões. A nossa ideia é que a gente possa concentrar isso a partir de possibilidades de pós-doutorados. Abrir um edital agora, nós recrutamos 3 pós-doutorandos que vão dar continuidade na nossa instituição e é a nossa ideia que a gente faça isso. Fiz esse pós-doutoramento com a professora Débora Schaefer porque eu queria entender uma mecânica importante para nós. E a Cida tem nos ajudado nessa discussão com a sua pesquisa, sua longa pesquisa. Entender a natureza das políticas públicas ao longo do século XX e como que a população branca se apropria desses mecanismos, naturalizando o acesso ao exercício da cidadania. Isso é fundamental. Ao se dar crédito às leituras feitas pelos economistas, que a grande revolução econômica que nós tivemos ao longo do século XX foi a invenção da classe média. Então, ao inventar a classe média, que se apropria dos mecanismos de acesso ao território, à educação, à cultura e à política, é determinante na constituição do apartheid, do supremacismo racial e da natureza das questões da branquitude. Naturaliza-se esse processo a partir dessa perspectiva. Então, nós estamos discutindo a política pública a partir desse ponto de vista. Como ela foi constituída no Brasil, em especial a partir entre os anos de 1870 e 1930, que é crucial, é quando se decide pelo aniquilamento da cultura e presença negra no Brasil e se criam as bases políticas para a organização da classe média a partir do acesso dessa perspectiva. É um modelo de Estado, é uma proposta de Estado, é uma organização de Estado. Então, a nossa ideia é discutir as políticas públicas, o impacto da sua formação a partir da perspectiva de um Estado que já nasce com um ponto de vista fundamental de promover o aniquilamento. Os dispositivos de coesão e persuasão do Estado brasileiro têm se formado. Então, a partir disso, nós estamos discutindo essa ideia do aniquilamento. O pessoal vai passar por lá e desculpa, eu vou sentar ali. A nossa ideia central, portanto, é essa daí do aniquilamento racial, considerando o papel que a universidade teve nesse processo. O ensino superior no Brasil começa em 1808, com a fundação das escolas de medicina de Salvador e do Rio de Janeiro, e tem um ponto de inflexão em 1827, com a criação das escolas de Direito de Pernambuco e de São Paulo. Essas duas instituições foram decisivas para a constituição da anatomia do Estado brasileiro. Ela nasce dentro da perspectiva do racismo científico do Brasil e moldam todos os mecanismos de persuasão, educação, elaboração e organização da cultura, informação da comunicação e de repressão, processo de repressão, judicialização, encarceramento e aniquilamento. Então, esse formato do Estado teve papel fundamental da universidade. A dificuldade que se tem hoje de fazer o debate político nas instituições não é gratuito. Ele teve um formato a partir do racismo científico. No século XX, ajudou a constituir o mecanismo do apartheid. Se você pega, por exemplo, todas as instituições de ensino, fundamentalmente, foram um espaço de reorganização da população branca no acesso ao capital cultural e as consequências da organização do Estado a partir desse acesso, e agora no século XXI, que tem a possibilidade de mudança dessa perspectiva. Importante salientar que todas as políticas públicas foram adotadas ao longo do século XX, as políticas públicas de ação afirmativa também, na África do Sul, de 48 a 94, nos Estados Unidos do século XIX, no final do século da segunda sessão do século XIX até 64, e o Brasil vai adotar no século XXI, quando essas políticas estão em desmonte em função do avanço do consenso de Washington. É importante salientar isso. Nós não estamos pensando em política pública para a questão racial da mesma forma que foram pensadas políticas públicas para a população branca e para a população negra pelo mundo afora. O país que mais escravizou, o país que criou uma máquina de destruição de corpos, mentes e almas negras, foi o último a adotar a política de ação afirmativa de uma forma vergonhosa. Nós não vamos discutir isso hoje, mas é importante discutir também que a permanência nas universidades tem sido um grande desafio
estudantes. Então, a nossa ideia é discutir a questão do aniquilamento a partir dessa perspectiva. Pode passar, por favor. Há uma tese do James Baldwin que eu adoro, né, sobre a raiva permanente e constante da população negra que tem um mínimo de consciência, que é o que nós vivemos na universidade hoje, né, o que nós estamos vivenciando na universidade hoje como pesquisadores. Né, quando você vai atrás de uma iniciação científica, de uma bolsa FAPESP, de uma bolsa CNPq, quando você vai atrás de financiamento de propostas para o mestrado, doutorado, pós-doutorado, por uma mobilidade internacional. Nós fizemos uma pesquisa na nossa instituição, na Unesp, de qual é o comportamento dos pesquisadores negros em relação a pesquisadores brancos. Não tem a mínima simetria de possibilidade. Né? O pesquisador negro, normalmente, a pesquisadora negra, é arrimo de família, e não pode ficar 2 anos num pós-doutorado nos Estados Unidos, qualquer outra parte do mundo. Ele é arrimo de família. E um dado interessante de quem está na universidade pública não é arrimo da sua família, é arrimo de toda a família. De toda a família. Isso cria uma situação de desigualdade no acesso aos seus financiamentos e na produção de pesquisa. Então, todos nós vivemos raivosos no contexto da pesquisa da universidade pública. Pode passar, por favor? Gosto bastante dessa ideia de Fanon, e aqui a perspectiva que nós queremos discutir a partir do ponto de vista do aniquilamento. Há muitas pesquisas sendo feitas que esquecem o fundamental. Né? O racismo não é pisar no pé, não é no Gustavo Capi, não é isso. Né? O racismo é a negação do reconhecimento da humanidade do outro. Ponto. E se dá em toda a estrutura. Em toda a estrutura. Né? Se dá na estrutura econômica, política, social e cultural. Né? Essa ideia é fundamental para ser recuperada. Porque senão a gente entra numa perspectiva fabulosa da pesquisa política social. Eu vou fazer, eu entrei, eu tenho competência. Eu tenho conversado com jovens pesquisadores negros. Eles ficam muito felizes quando chegam em Harvard, no MIT, tiram foto, só cheguei, consegui e tal. Eu pergunto, por que você não foi para Harvard? Não, mas eu estou discutindo a relação racial. Pô, discutindo a relação racial em Harvard, velho. Lá esteve Du Bois, lá esteve os grandes pensadores negros. Mas na nossa cabeça ainda prevalece, na minha opinião, uma fabulação de que nós vamos construir carreira com cientista branco. Né? Isso é uma fabulação que aumenta nossas frustrações na universidade. Né? Cria um mecanismo que pode destruir até a nossa autoestima. Então nós precisamos ter uma narrativa diferente na construção política da identidade do pesquisador, da cientista, do cientista pretos, pardos, negros de forma geral. Eu gosto muito de uma fala feita pelo Davi Capanema, né, quando fizeram Copenhague, desculpa, quando fizeram uma pergunta para ele: por que os jovens indígenas vão para a universidade? Ele disse assim, respondeu: nós queremos entender porque o branco é sempre nos matar e nos roubar. Né? Por que o jovem negro quer ir para a universidade? Né? Muitas vezes ele pensa que vai ser igual ao branco, e não vai. Né? Pensar essa ideia de que o racismo nega a nossa humanidade é fundamental até para a nossa saúde mental. Né? Até para a nossa saúde mental. Pensando pelo menos essa nossa perspectiva. Passa, por favor. Acho legal essa ideia da Chimamanda. Né? Nós precisamos construir uma outra história, né? Uma outra perspectiva. Né? Ao final, nós queremos apresentar que nós precisamos ter uma perspectiva epistêmica diferente, uma perspectiva teórica diferente, uma perspectiva metódica diferente e uma perspectiva sobre a relação de produção de ciência diferente. Para nós, a neutralidade axiológica da ciência é uma construção subjetiva do pesquisador branco. Se houvesse, de fato, uma neutralidade axiológica da ciência, nós estaríamos aqui discutindo a necessidade de repensar a epistemologia. Então é importante lidar com isso e escrever uma nova história. Passa, por favor. Vou acelerar, desculpa. Acho legal a ideia do Attili, porque nos permite entender a natureza do aniquilamento. Em especial quando a gente pensa a questão do Estado. Um dado importante que nós estamos discutindo no nosso grupo de pesquisa: o Brasil é o país que mais mata negro, pobre, indígena, mulher, gay, lésbica, trans. Quando você pega o mapeamento do aniquilamento, das mortes que ocorrem no Brasil, são assustadoras. São assustadoras.
o Atílio tem nos ajudado a pensar essa perspectiva. Passa, por favor. Eu gosto do estudo que ela faz, né, que a Alexander faz, a partir de uma perspectiva racializada. A tese dela não é original, porque é a tese dos Panteras, lá nos anos 70. Todo preso comum é um preso político, porque ele é um preso político do sistema econômico, político, social e cultural. Ela faz um estudo muito interessante mostrando como é que a máquina do Estado privilegiou o processo de encarceramento de jovens em conflitos com o Estado, fundamentalmente pretos, latinos e que não brancos. A mesma lógica está no Brasil. Os Estados Unidos é o país que tem a maior população encarcerada do mundo e o Brasil é o terceiro país com a maior população encarcerada do mundo, que avança radicalmente para ser a primeira. Avança de forma célere para ser a primeira. De cada 4 pessoas encarceradas, 3 são negras, que é assustador, dado da Juliana Borges. Essa ideia é importante para entender a natureza do Estado e dos encarceramentos. Que tipo de encarceramento você tem em sociedades como a nossa, que tem aí um perfil racial bastante importante para ser discutido. Tem uma pesquisadora, Penha, que era ativista do movimento negro, faz tempo que eu não a vejo, mas ela escreveu na tese dela no São Francisco uma coisa legal. A liberdade, para nós, negras e negros, é apenas a sede estendida. E pensar do ponto de vista da organização do Estado e das políticas públicas do Estado, está na tese dela. Faça, por favor. Bom, o KB foi meu orientador do doutorado, é sempre uma referência importante. Né? Essa ideia do crime perfeito. Né? Adoro essa ideia. Né? Se nós formos pensar a partir da proposta original do nosso projeto, do aniquilamento racial, racismo de fato é um crime perfeito. Você promove uma ação em massa, né? de mortes permanentes, concentradas em todas as dimensões de pessoas pretas, e não há uma pessoa judicializada ou presa ou criminalizada por esse fato. Nem no aparelho repressivo do Estado, nem na elaboração dos lavradores e construções políticas do Estado. É nessa perspectiva que tem que ser visto, pensamos nós, a perspectiva do KB. Não é na relação pessoal, é na relação macroambiental do Estado. Como é que o Estado, com a ausência de política, a partir da ação política, tem promovido esse aniquilamento? Faça, por favor. A Débora Jeffrey é minha parceira. Recomendo, quem tiver interesse em fazer uma discussão sobre políticas públicas, é uma referência importantíssima. E também, eu acho que é a primeira e única diretora negra de uma faculdade da Unicamp. Ela é professora titular, está no topo da carreira, é pesquisadora brilhante, estuda políticas públicas e é diretora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, que tem nos ajudado numa reflexão importante. O pós-doutorado que eu fiz com ela para entender como as políticas públicas afetaram a educação a partir da Constituição. Nós queríamos mostrar o seguinte: é falaciosa e mentirosa a ideia de que o Brasil não adotou políticas públicas de Estado que promoveram o racismo. É bobagem, é mentira, é falaciosa. Nós fizemos
universidade. A universidade brasileira, ela é a articulação e convergência de 3 universidades, numa só. A Universidade do Racismo Científico, presente aí nas nossas instituições, a partir de processos estatutários, processos de construção de carreira, de processos de titulação nas universidades públicas, distribuição de recursos. Existe ainda uma hierarquia que coincide com a hierarquia racial. Ela é a universidade da fabulação, nós todos adotamos política de ação afirmativa, mas a universidade não acolheu os alunos. Não é só do ponto financeiro, não. É do ponto de vista da saúde mental dos estudantes, que não tem nenhum tipo de espelhamento na instituição universitária, do ponto de vista pessoal, humano, cultural, social e assim sucessivamente. E nós estamos tentando construir com pesquisadores negros, é isso que eu acho que é sacada, a possibilidade. Nós precisamos sair desse encontro com uma ideia importante para todos nós. Vamos criar um laboratório virtual de produção de conhecimento sobre a questão racial no Brasil. Nós não precisamos necessariamente estar todos na mesma universidade ou nem estar na universidade. Vamos abrir os nossos grupos de pesquisa para as pessoas da sociedade que têm contribuições importantes para dar sobre o enfrentamento ao racismo. Da capoeira, do candomblé, das lutas políticas sociais. Acho que pode ser uma coisa legal e interessante para a gente fazer, apontar nessa nossa perspectiva. Encerro dizendo o seguinte: diante dessa situação, nós temos 4 desafios. O primeiro desafio é a ruptura com a epistemologia construída na universidade, do perfil de pesquisa, pelo racismo científico. É necessário, de fato, revisitar essa perspectiva e romper com esse troço. Romper. Caso contrário, nós seremos capturados por esse tipo de episteme e seremos reprodutores dessas ideias junto à população negra. Eu acho extremamente perigoso isso. Segundo, ampliar o perfil de referência bibliográfica. Peguem qualquer programa de vocês de graduação, mestrado, e dêem uma olhada nas referências bibliográficas. Só tem homens brancos, fundamentalmente, da Europa e dos Estados Unidos, não tem mulher. Você está na minha referência, né? De graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. As referências, nós não temos referência. E tem uma produção acadêmica feita recentemente que nós também não absorvemos. É necessário fazer isso. Nós temos a obrigação de ampliar o espectro teórico para além daquilo que a academia tem feito. Terceira questão importante: onde é que o pesquisador negro está sendo capturado na sua radicalidade de pesquisa? Na questão metodológica. Na questão metodológica. Olha que sacada. Até 30 anos atrás, o negro era objeto de estudo. Esse objeto se rebelou e agora ele é construtor de pensamento. É óbvio que a metodologia que via ele como objeto de estudo não pode servir para ele como agente de construção de conhecimento. Quase todos os nossos estudos de pesquisa são do autoetnografia, quase todas. Quase todos nós fazemos autoetnografia. Na pesquisa da Cida, no livro e também na tese dela, ela fala da experiência dela como mulher negra. Não era possível fazer essa pesquisa fora desse formato de organização. Então, pensar, na nossa opinião, uma nova metódica é fundamental e tem instrumentos importantes para isso, construído pelo movimento negro. E, por último, ruptura radical com a bobagem, com a fabulação de neutralidade axiológica da ciência. Se a ciência fosse neutra, ela não seria misógina. Se a ciência fosse neutra, ela não seria racista. E se a ciência fosse neutra, ela não seria classista.